Você já sentiu aquele frio súbito na espinha quando, sem motivo aparente, a mulher que parecia tão interessada em você simplesmente recua e o deixa no vácuo de um silêncio ensurdecedor? Pois saiba que, na maioria das vezes, você não cometeu um erro. Você entrou em um exame psicológico de alta voltagem sem nem ter recebido o aviso de convocação. E é sobre essas armadilhas invisíveis da mente feminina que vamos conversar hoje para que você nunca mais seja pego de surpresa. Antes de revelarmos como você pode manter sua postura de rocha diante dessas tempestades, eu quero te fazer um convite exclusivo. Clique no botão de inscrição agora mesmo para não perder nenhuma dessas orientações que preservam a sua honra e saúde mental. E nos ajude a alcançar nossos primeiros 1000 inscritos, que terão benefícios e acessos que os outros apenas sonharão em ter. Além disso, já ativamos nossa área de membros aqui no canal. É um espaço pensado para homens que buscam um nível de domínio interno e saúde emocional muito acima da média. Então considere se tornar um membro para caminhar mais de perto comigo. Respire fundo, esqueça as distrações e tente se lembrar da última vez em que você sentiu que o jogo mudou de mãos em um piscar de olhos. Porque a verdade é que ela começa a te testar muito antes de você notar que os olhos dela estão em você. Antes mesmo daquele primeiro oi carregado de intenção, ou de ela aceitar um convite para jantar. Pois em silêncio, sem anunciar ou dar qualquer explicação, ela está observando cada microexpressão sua, calibrando quem você é de verdade quando acredita que ninguém está olhando. A maioria dos homens se perde completamente aqui, achando que a atração só nasce no sorriso ou na receptividade. Mas a realidade é que o laboratório silencioso da mente dela já está arquivando suas reações como resultados de um experimento, onde você é a peça principal. Ela não busca um herói de desenho animado ou um bruto sem sentimentos. Ela busca algo muito mais escasso no mundo moderno. Um homem que tenha um domínio absoluto de si mesmo, que não se desmonte quando o ego é levemente pressionado, ou quando algo no roteiro perfeito do encontro acaba saindo do lugar. Comente aqui embaixo a sua idade e de qual cidade você está me ouvindo, para que eu possa entender melhor o perfil dos meus pacientes e amigos aqui do canal e ajustar minhas próximas orientações à sua realidade de vida. Imagine que a interação com uma mulher que você deseja é como uma partida de xadrez, onde ela, muitas vezes inconscientemente, não move as peças para te dar um checkmate rápido, mas sim para entender a profundidade da sua leitura de jogo e como você lida com a pressão de um peão que avança timidamente na sua direção. Essas perguntas que parecem casuais, quase ingênuas, como "Você ainda fala com a sua ex?" ou "O que você acha de mulheres que expõem muito a vida nas redes?" são, na verdade, radares poderosos que buscam captar a frequência da sua insegurança ou da sua maturidade emocional. Se você começa a se justificar demais, se tenta provar desesperadamente que é o homem ideal, ou se apressa em parecer politicamente correto em tudo, você acaba de confessar para ela que a validação dela é muito mais importante do que a sua própria autenticidade e princípios. Essa ansiedade por aprovação é um sinal de fragilidade interior que uma mulher emocionalmente madura detecta a quilômetros de distância. E é por isso que você precisa entender que, quando você tenta convencer alguém do seu valor, você já começou a perder a batalha. O verdadeiro poder não está em ter a resposta perfeita, mas em manter o tom de voz calmo, o olhar firme e a temperatura interna constante, mesmo quando o tema da conversa toca em feridas do seu ego ou em pontos sensíveis do seu passado. Muitas vezes, esse jogo psicológico não é uma agressão direta, é apenas a ponta dos dedos dela tocando o seu orgulho e esperando para ver se você vai reagir com a impulsividade de um adolescente, ou com a firmeza de um homem que sabe exatamente quem é e quanto vale. Se você se sente provocado e entra no modo defensivo, você está entregando as chaves do seu estado emocional nas mãos dela. E ninguém respeita alguém que pode ser manipulado tão facilmente por uma simples pergunta capciosa ou por um comentário sarcástico sobre suas intenções. Outro teste silencioso que costuma desestabilizar até os homens mais experientes é a súbita mudança de temperatura emocional. Aquele momento em que ela passa de calorosa e receptiva para alguém seca, distante, e que demora horas para responder uma mensagem simples. Nesse ponto, o homem comum entra em pânico, começa a revisitar cada palavra dita, pergunta se fez algo errado,
manda textos longos tentando consertar o que nem sabe se está quebrado, e acaba sufocando qualquer faísca de interesse que ainda existia. O que você precisa internalizar agora é que esse afastamento muitas vezes não é um castigo. É uma prova de estabilidade para saber se o seu centro é real ou se ele só existe enquanto você recebe atenção e elogios. Ela quer saber se a sua calma depende da energia dela ou se você possui um universo próprio, com seus projetos, sua missão e sua disciplina, que continuam girando independentemente de ela estar presente ou não. Quando o calor dela se retira, é a sua temperatura interna que entra em exposição. Um homem que precisa de confirmação constante para se sentir seguro se torna insistente, irritado e ansioso, revelando que ele não é um sujeito de sua própria vida, mas um satélite que gira em torno do humor de outra pessoa. Por outro lado, o homem que trabalha seu domínio interno interpreta essa oscilação com naturalidade, mantém seu ritmo de vida, não persegue a atenção e não traz sua própria presença por medo de ser abandonado. Essas oscilações são como movimentos estratégicos de um general em campo de batalha que recua um passo apenas para observar se o exército oponente vai se desordenar e começar a disparar. Mensagens desesperadas por puro nervosismo. Lembre-se que ela não procura a perfeição. Ela busca a segurança de saber que você não vai desmoronar diante de uma pequena tormenta emocional ou de um vácuo de silêncio, pois a sua capacidade de sustentar sua presença sem colapsar é o que realmente constrói o respeito profundo a longo prazo. Você já parou para notar como o silêncio pode ser a ferramenta mais barulhenta em um encontro? Muitas vezes, a conversa parece estagnar e ela simplesmente não faz nenhum esforço para preenchê-la, apenas te olha, espera e deixa o ar ficar pesado com uma expectativa invisível. É nesse exato momento que a maioria dos homens se desespera e começa a falar sem parar, contando histórias que ninguém perguntou, revelando segredos desnecessários ou tentando ser o entretenimento da noite a qualquer custo. O que você precisa entender, e que poucos homens da sua idade compreendem, é que o silêncio é um cenário onde o seu verdadeiro caráter fica totalmente exposto, revelando como é a sua relação com a sua própria mente. Um homem sem domínio interno tem pavor do vazio e precisa de ruído constante para não enfrentar o que sente, enquanto o homem que possui poder interior entende que o silêncio não é um inimigo, mas um aliado estratégico. Quando ela deixa esse espaço e se cala, ela está testando se você consegue sustentar a sua presença sem colapsar, se consegue olhá-la nos olhos sem a urgência de preencher o ar com palavras vazias, apenas respirando e deixando o momento existir sem desespero. O silêncio funciona como um espelho que mostra se você busca preencher cada lacuna com falatório por medo de não ser o suficiente apenas sendo quem você é. Ela jamais dirá que está te testando com esse vácuo, mas estará lendo cada sinal de ansiedade na sua postura e na sua incapacidade de se manter no seu próprio eixo. Por isso, da próxima vez que o silêncio surgir, não corra para salvá-lo. Habite-o com a confiança de quem não tem nada a provar e veja como a dinâmica de respeito muda instantaneamente a seu favor. Além dos silêncios, existem as provocações leves, aqueles comentários que parecem brincadeiras, mas que roçam o seu ego com a intenção de ver se ele vai sangrar ou se manter firme. Frases como, nossa, você parece do tipo que gosta de chamar a atenção, ou duvido que você seja tão sério quanto aparenta, são lançadas com um sorriso, mas carregam o peso de uma avaliação profunda. O homem que vive prisioneiro do próprio orgulho se sente imediatamente atacado e reage na defensiva, tentando corrigir a percepção dela ou entrando em um combate de egos totalmente desnecessário. Já o homem que compreende a natureza dessas provas não responde com violência e nem com submissão. Ele usa o humor tranquilo ou uma firmeza suave, porque sabe que o valor dele não diminui por causa de uma piada ou de uma dúvida sutil sobre sua capacidade. Ela não quer te humilhar. Ela quer saber se o seu ego é quem manda na sua vida, ou se você está confortável o suficiente consigo mesmo para rir de uma provocação sem perder a dignidade. A verdadeira força não precisa se proteger de cada comentário alheio. Ela se sustenta por si mesma, mesmo quando é questionada de forma direta. É fundamental que você entenda que a sua reação a esses pequenos golpes de mestre revela se a sua masculinidade é apenas um espetáculo externo ou se possui um fundamento sólido e inabalável.
Se você precisa demonstrar algo constantemente, você está entregando ela a confirmação de que sua segurança é apenas uma fachada frágil que pode ser derrubada com uma frase bem colocada. A observação dela vai muito além do que acontece entre vocês dois, estendendo-se para a forma como você interage com o mundo ao seu redor, especialmente em situações sociais onde você acredita não estar sendo avaliado. Ela registra em silêncio como você trata o garçom, como fala com alguém que não pode te oferecer nada em troca, ou como o seu tom de voz muda quando você se sente ameaçado por outro homem mais seguro no ambiente. Sem dizer uma única palavra, ela está medindo se a sua confiança é estável ou se ela depende de você se sentir superior aos outros para existir. Se você precisa diminuir alguém para se sentir mais alto, a mente dela, que funciona como uma câmera silenciosa, registra essa contradição imediatamente. Não se trata de buscar uma perfeição moral inalcançável, mas sim de coerência. Você pode falar de princípios e respeito a noite toda, mas se maltrata. Quem te serve ou fala mal de alguém pelas costas, ela enxerga a rachadura no seu reino interno. Esses pequenos detalhes são as peças que definem se o homem que diz ser forte realmente sabe sustentar sua própria estrutura ou se ele é apenas um personagem bem ensaiado. Por isso, meu querido, a sua postura deve ser íntegra em todos os momentos, não para impressioná-la, mas porque um homem de valor não altera sua essência dependendo do público. Escreva aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo para que eu possa conhecer o perfil dos meus pacientes. E, se você sente que precisa de um acompanhamento ainda mais profundo, não esqueça de conferir os benefícios da nossa área de membros, onde discutimos esses códigos de conduta de forma muito mais restrita e detalhada. Existe uma estratégia feminina muito específica que chamo de distância estratégica, onde, de repente, ela reduz a frequência do contato e se mostra muito mais ocupada do que o normal, dificultando o acesso ao tempo dela. Muitos homens interpretam isso como falta de interesse, mas, na verdade, é um teste para ver se a sua vida possui um propósito maior do que a presença dela, ou se todo o seu mundo desaba quando ela se ausenta por alguns dias. O homem que deposita todo o seu centro emocional em uma mulher perde automaticamente o domínio sobre si mesmo, deixando de ser um indivíduo autônomo para se tornar um satélite que orbita desesperadamente em torno da atenção alheia. Quando ela toma essa distância, ela está observando se você mantém seus projetos, sua missão e sua disciplina inabaláveis, ou se você abandona sua rotina para correr atrás de qualquer variação na energia dela. Se você demonstra que o seu eixo é ela, você pode até alimentar o ego dela momentaneamente, mas você destrói qualquer possibilidade de respeito profundo, pois o respeito nasce da percepção de que você é um homem com direção própria. Demonstre autonomia emocional, dê espaço sem suplicar e continue seguindo o seu curso com a firmeza de quem sabe que o seu valor não é negociável e nem depende da validação externa para existir. Deixe seu comentário aqui embaixo me contando se você já passou por essa fase de gelo e como você reagiu, para que eu possa te orientar de forma mais personalizada nos próximos blocos. É fundamental que você entenda que essas avaliações não são jogos cruéis ou manipulações baratas. Elas possuem raízes biológicas e psicológicas profundas que moldaram a sobrevivência da nossa espécie por milênios. Historicamente, a segurança de uma mulher e de sua descendência dependia da escolha de um parceiro estável e com domínio de si, pois vincular-se a um homem impulsivo ou frágil, emocionalmente, trazia consequências reais e perigosas. Hoje, embora as circunstâncias tenham mudado, a intuição feminina continua buscando sinais de que você é feito de algo sólido, ou se é apenas uma fachada de masculinidade que desmorona sob pressão. Ela te testa para saber se a sua calma é um traço real do seu caráter ou algo emprestado apenas para os momentos bons, e se a sua força é controle interno ou apenas uma bravuconeria vazia. Entenda que ela faz isso para se proteger, pois um homem sem domínio emocional é uma promessa de montanha-russa sentimental, que cobrará um preço alto no futuro. Por isso, a sua versão sob pressão, lidando com a frustração e com a dúvida, é muito mais interessante para ela do que a sua versão polida e ensaiada dos primeiros encontros. Se você deseja acessar conteúdos ainda mais técnicos sobre essa psicologia evolutiva, lembre-se de conferir nossa área de membros, onde detalhamos como esses gatilhos biológicos influenciam o comportamento moderno.
Você precisa internalizar uma verdade libertadora. A mulher que realmente vale a pena verá você além dos jogos e das provas superficiais. Mas ela só conseguirá fazer isso se você habitar o seu próprio poder interno. O verdadeiro domínio não se manifesta na tentativa de manipular as emoções dela, ou de ganhar cada discussão para provar que está certo, mas sim na sua capacidade de regular as suas próprias emoções e não ser facilmente manipulado por fatores externos. O homem que entende isso não se ofende por ser avaliado, pois sabe que todos nós, por instinto de preservação, testamos as pessoas com quem nos vinculamos para garantir que estamos em terreno seguro. Sua tarefa não é decorar respostas para passar em exames, mas sim atravessar cada situação sem perder o seu eixo, respondendo a partir da sua verdade e não de um personagem criado para agradar. Sorria diante das provocações, aceite os silêncios como parte do ritmo natural da vida e mantenha a sua distância com respeito, sem perseguir quem escolheu se afastar. Quando você para de reagir como um pêndulo a cada movimento dela, ela passa a enxergar um homem que possui um mundo interno muito maior do que qualquer jogo externo, e é exatamente essa presença silenciosa e firme que encarna o verdadeiro respeito. Lembre-se que a prova final não é se ela está te avaliando, mas se você é capaz de continuar sendo fiel a si mesmo, mesmo sabendo que está sendo observado. Com certeza, vamos avançar para a reta final deste treinamento de elite. Como sua mentora, doutora Isabel, quero que você perceba que estamos chegando ao núcleo do que realmente separa os homens que são respeitados daqueles que são apenas tolerados. Você precisa entender que a verdadeira avaliação não ocorre quando tudo flui perfeitamente, mas sim quando algo se rompe um pouco. Quando surge um silêncio inesperado, ou quando ela lança um gesto estranho que desafia a sua zona de conforto. É exatamente nesses momentos de desequilíbrio que a sua verdadeira natureza começa a filtrar-se, e é isso que ela tenta ver com tanta atenção. Imagine que você é um capitão de um navio em águas calmas. Qualquer um pode parecer competente nessas condições, mas o que ela busca é o capitão que mantém a mão firme no leme quando as ondas começam a bater e o vento muda de direção sem aviso. Prévio. Se você se precipita, se desordena emocionalmente ou abandona sua estratégia de vida por causa de uma emoção momentânea, você está mostrando que sua estrutura interna é dependente de fatores externos para se manter em pé. Muitas mulheres, de forma consciente ou não, utilizam esse ajedrez psicológico para tocar o seu ego apenas com a ponta dos dedos e observar a sua reação. Elas não buscam o confronto direto, mas sim a observação silenciosa de como você lida com a pressão invisível. Isso. Respire fundo e entenda que cada teste é uma oportunidade de reafirmar que o seu centro é sólido e que você não é um homem que se deixa levar por qualquer brisa de incerteza. Aproveite agora para conferir se você já deixou seu like e se inscreveu, pois os membros do nosso canal recebem mentorias exclusivas sobre como navegar nessas águas turbulentas com total maestria. Muitos homens acreditam que estão em um simples jogo de sedução, quando na verdade estão passando por um rigoroso exame psicológico que avalia sua maturidade e desenvolvimento emocional. Eles pensam que tudo se resume a dizer as palavras certas, mostrar conquistas ou ter histórias interessantes para contar, ignorando que uma mulher emocionalmente desperta não se impressiona pelo que você diz ser, mas sim por como você reage quando seu orgulho é levemente pressionado. Se ela faz uma pergunta sobre o seu passado ou sobre suas opiniões acerca de temas polêmicos, ela não está apenas buscando informações, ela está usando radares para detectar padrões internos por trás da sua resposta. Ela quer ver se você é um homem moralista, hipócrita ou se reage a partir de um orgulho ferido. Cada palavra que sai da sua boca carrega consigo o seu nível de desenvolvimento emocional, e ela ouve não apenas o que você diz, mas o tom da sua voz, os silêncios entre as frases, e como o seu olhar muda quando o ego é tocado. Se você se justifica demais, tentando provar que é diferente dos outros, caras comuns, essa mesma ansiedade por parecer correto é uma confissão de fragilidade. Você acaba dizendo a ela, sem querer, que a validação dela é mais importante do que a sua própria autenticidade. Portanto, aprenda a falar com a verdade, sem adornos e sem o medo infantil de não ser aprovado, pois a autonomia emocional é o traço mais raro e atraente que um homem pode possuir.
A verdadeira força de um homem não precisa de proteção constante contra cada comentário ou brincadeira. Ela se sustenta por si mesma, mesmo quando é questionada abertamente. Quando você entende a natureza dessas provas, você para de reagir com violência ou submissão e passa a responder a partir de um humor tranquilo ou de uma firmeza suave. Ela quer ver se você consegue receber uma crítica leve ou uma dúvida sobre sua capacidade sem que isso altere a sua dignidade ou o seu senso de valor próprio. O homem que não entende esse mecanismo vive constantemente à defensiva, interpretando cada silêncio ou cada brincadeira como uma ameaça ao seu respeito. Ele se ofende, se retira ou explode em um drama desnecessário, reforçando justamente a conclusão que ela queria evitar, que a estrutura interna dele é frágil e instável. O homem que possui domínio real, por outro lado, não se sente ameaçado por ser avaliado, pois ele próprio também avalia as pessoas com quem se vincula por puro instinto de preservação. Ele não sente a urgência de ganhar cada troca verbal ou de demonstrar que sempre tem razão, pois sabe que sua tarefa não é superar exames, mas sim habitar o seu próprio poder interno. Esse homem escuta com calma, sorri diante das provocações e entende que o seu valor não depende de vencer pequenas batalhas de ego. Comente aqui embaixo qual desses comportamentos você mais tem dificuldade de controlar, para que eu possa te dar uma orientação personalizada no próximo vídeo. Você já percebeu que a atração real, aquela que perdura muito além do entusiasmo dos primeiros encontros, não é construída sobre palavras bonitas, mas sobre a presença tranquila de um homem que não precisa de aprovação externa para se sentir valioso? Esse tipo de presença silenciosa e firme é o sinal mais claro de domínio emocional que você pode emitir, pois mostra que você tem um mundo interno muito mais vasto e rico do que qualquer jogo psicológico que venha de fora. O homem que vive de acordo com esse princípio não está em guerra com os testes femininos. Ele os reconhece como mecanismos naturais de preservação, os entende profundamente e, mesmo assim, escolhe seguir sendo ele mesmo, sem máscaras e sem desespero. O seu silêncio, nesse nível de maturidade, deixa de ser um vazio desconfortável para se tornar um poder contido, uma calmaria que não é indiferença, mas sim um controle absoluto de si. A sua distância, quando necessária, não é um castigo infantil para o outro, mas um ato de respeito pelo seu próprio espaço e tempo, deixando claro que você não pode controlar o que ela sente, mas pode, e deve, controlar a forma como você se sustenta diante da vida. É nesse estágio que tudo muda na percepção dela, pois ela deixa de ver um homem que reage como um pêndulo a cada movimento dela e passa a admirar alguém que caminha com a própria sombra em paz, sem precisar implorar por respeito, simplesmente porque ele o encarna em cada gesto. Lembre-se sempre de que a verdadeira prova não é se ela está te avaliando ou se o mundo está te colocando sob um microscópio, mas sim se você é capaz de continuar sendo fiel à sua essência, mesmo quando sabe que cada movimento seu está sendo observado. Sempre haverá momentos em que a vida e as relações vão testar os seus limites, em que o roteiro planejado vai se quebrar e os olhos dela estarão fixos em você para ver como você lida com o imprevisto. O que define a sua experiência e o nível de respeito que você recebe não é a existência dessas provas, mas o tipo de homem que você traz para a mesa quando elas aparecem. Aquele que vive prisioneiro da ansiedade se desarma e se perde diante de qualquer questionamento bobo, enquanto o homem que vive a partir do domínio olha para dentro de si mesmo antes de reagir ao mundo externo. Ele não gasta energia perguntando por que ela está fazendo isso, mas sim, que parte de mim se ativa quando isso acontece? E a partir dessa autoconsciência, ele decide qual será a sua próxima jogada com total clareza e intenção. Se você deseja aprofundar esse autoconhecimento, não deixe de comentar sua idade e sua cidade, pois estou lendo cada relato para moldar nossos próximos passos aqui no canal e na nossa área de membros exclusiva. Habitar o seu próprio poder interno significa aceitar que você não precisa vencer todos os embates verbais para ser o vencedor da situação, pois o verdadeiro domínio se manifesta em não ser facilmente manipulável pelas emoções alheias. O homem que alcança esse patamar escuta as perguntas mais capciosas com uma calma invejável. Responde a partir da sua verdade nua e crua e se recusa a interpretar um personagem apenas para garantir uma companhia no final da noite. Ele aceita as variações de distância sem perseguir ninguém, porque a sua vida já tem uma direção própria,
Um propósito que não se apaga quando uma luz externa diminui o brilho. Quando você para de lutar contra os testes e passa a atravessá-los sem perder o seu eixo, você demonstra que a sua masculinidade não é um teatro, mas um fundamento sólido sobre o qual qualquer relação duradoura pode ser construída. Siga firme na sua missão. Mantenha a sua rotina e a sua estrutura interna independentemente do estado de humor de quem quer que seja, pois a autonomia emocional é a joia mais rara e valiosa que um homem pode cultivar. Para encerrarmos esta nossa sessão de hoje, quero que você guarde esta imagem. Um homem que caminha com sua própria sombra em paz não precisa rogar por respeito. Ele o encarna em cada respiração. O verdadeiro domínio emocional não se manifesta no controle das emoções dela, mas na regulação absoluta das suas próprias. Não se trata de escapar de todas as provas que a vida ou as mulheres colocam no seu caminho, mas de atravessá-las sem perder o seu eixo central. Lembre-se que o seu silêncio não é um vazio, é um poder contido. Sua calma não é indiferença, é o controle total de si mesmo. Quando você atinge esse nível, ela deixa de ver um homem que reage como um pêndulo a cada movimento dela e passa a enxergar alguém que possui um mundo interno muito maior do que qualquer jogo externo. Essa presença, silenciosa e firme, é a sinalização mais clara de que você é um homem de fundamento, e não de espetáculo. A atração real e duradoura é construída sobre essa presença tranquila, de quem não precisa ser aprovado para se sentir valioso. Portanto, não tema as avaliações, reconheça-as, entenda a raiz biológica por trás delas e siga sendo você mesmo. Se este conteúdo fez sentido para a sua jornada de crescimento, não esqueça de conferir os benefícios de ser um membro do canal, onde aprofundamos esses códigos de conduta para homens que não aceitam nada menos que a excelência. Eu sou a Dra. Isabel, e estarei aqui para te guiar em cada passo rumo ao seu domínio interno. Até a nossa próxima consulta.